Olá, voltei. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Muito bem. Então vamos lá. Gente, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você vê esse vídeo. Infelizmente, essa semana eu não pude fazer live, mas estamos aqui. Hoje eu trouxe algumas questões da nossa prova pra gente comentar. E aproveitando, eu vou focar muito nessa questão de questões, tá? De exercício. Porque assim vocês já vão se habituando com o maior número de questões possíveis de todas as espécies de vestibulares, assim também como se habituando com o conteúdo. Lembrando que nós estamos no romance de 30. Lembrando que é romance de 30. O romance de 30 faz referência à prosa de 30. Então, dentro da prosa de 30, nós temos uma literatura mais engajada, mais comprometida com o social. A sua parte literária, ou seja, os seus escritos, são todos mais engajados, sempre fazendo referência ou ao local onde, no caso, o autor morou ou faz parte da sua infância, ou o local onde ele está vivendo atualmente, isso no momento da produção. E é uma literatura de cunho político-social engajado, ou seja, o pessoal, a equipe do Romance de 30, ele é uma equipe que tem uma política social mais engajada. Então, aqui é uma literatura mais politizada. O que a senhora quer dizer com isso? É uma literatura que se envolveu diretamente com a política. Então, aqui eu coloquei um meme, pedi para vocês lerem com atenção, e diz assim, tem um Abaporu, né, Tarsila do Amaral, já esgotamos, sabemos que a Tarsila deu esse quadro de presente para Oswald. Oswald olhou e disse, um ótimo dia para fazer o manifesto. E aí surgiu o manifesto do antropofagismo, certo? Eu acredito que vocês lembram de todas essas coisas que a gente já estudou no início do ano. Então, vamos lá. Hoje acordei modernista, inexato, metafórico, liberto de formalidades. E eu peço para vocês justificarem se essas características são verdadeiras ou falsas. Gente, essas características são verdadeiras, certo? Todas são verdadeiras. Inexato, metafórico e liberto das formalidades. Por quê? Porque um dos principais preceitos do modernismo em geral, independente de qualquer fase, é justamente isso, é não ter uma forma fixa, é não ter um padrão, é se libertar totalmente do padrão, é ter a liberdade para fazer as metáforas, é ter a liberdade de uma literatura mais próximo do popular, principalmente na linguagem. Quem vai defender isso muito bem, mesmo que ele tenha sido um ogro com os outros autores, é Oswald de Andrade, mas é uma literatura que uma das suas principais características é se libertar de qualquer tipo de formalidade. E aqui, como eu já falei no vídeo passado, da poesia concreta, né? Então, se tinha forma, se tinha ritmo, se tinha métrica, não é para ter mais. Nem estrofe, nem rima, não é para ter mais. Agora, a poesia, quando surge a poesia concreta, né? A partir de meados de 30 também, só que vai se intensificar bem mais de décadas depois, agora não precisa mais ter isso para termos uma poesia. Então, assim, o modernismo, em qualquer que seja a sua geração, defende sempre a liberdade das formalidades, certo? Então, eu esperava esse tipo de resposta de vocês. Então, aqui a gente vai ler um trecho de Vida Seca, Graciliano Ramos. Lembrando que Graciliano Ramos é um dos principais autores do Romance de 30. Então, aqui no texto 1, nós temos um trecho da obra de Vidas Secas, e o texto 2 nós temos uma crítica de Luiz Bueno Guimarães. Então, assim, você vem logo por comandar a questão. A partir do trecho de Vidas Secas, trecho 1, no caso, texto 1, e das informações do texto 2, relativa às concepções artísticas do romance social de 30, avalie as seguintes afirmativas. Opa, vou precisar ler o texto, aqui não tem para onde você correr. Então, aqui tem um trecho, né? Agora, Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao morão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Deveria continuar a arrastá-los? Sinhá Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos como o pai. Quando crescessem, guardaria as rezes de um patrão insensível. Seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. Então, vamos aqui para o trecho 2, que é a crítica de Luiz Bueno. Para Graciliano, o roceiro pobre é um outro, enigmático e impermeável. Não há uma solução fácil para a tentativa de incorporação dessa figura no campo da ficção.
Ou seja, aqui ele está falando que é uma novidade no Romance de 30 trazer o roceiro, trazer aquilo que é pobre como o principal da narrativa. E como ele fala, não é uma incorporação fácil, sendo que todo mundo já estava acostumado com outro tipo de idealização, do índio, do sertanejo, de tudo, mas com o pobre, com o roceiro. O sertanejo vai surgir aqui também, né? Tá, beleza. Então, assim, da mulher, do índio, da pátria, todo mundo já estava habituado com um certo tipo de idealização dentro das narrativas, dentro da obra. Mas o roceiro, pobre, então aqui a gente vai continuar, ele está dizendo que não é uma incorporação muito fácil. Lidando com esse impasse, ao invés de fáceis soluções para Graciliano, que Graciliano vai criar vidas secas, elaborando uma linguagem, uma estrutura romanesca, uma constituição do narrador, em que o narrador e criaturas se tocam, mas não se identificam. Em grande medida, o debate acontece porque para os intelectualistas para a intelectualidade brasileira, naquele momento, o pobre, a respeito de aparecer idealizado em certos aspectos, ainda é visto como um ser humano de segunda categoria. Aqui ainda tem isso. Tia Paula, eu lembro disso muito no realismo e naturalismo. Essa parte de ter uma soberania de raças. Sim, se você lembra do Curtiço, você vai lembrar disso, que ainda tem uma raça superior e uma raça inferior. Quanto mais mestiço, ou seja, quanto mais negro a pessoa for, tiver a pele preta, significa que menos características nobres ela terá, inclusive dentro das suas feições sociais. Então, significa que poderia ser mau caráter, né, que vai roubar, que vai matar, que vai ser sempre aquilo ali. Enfim, pelo ser humano de segunda categoria, simples demais, incapaz de ter pensamentos demasiadamente complexos. Então, é que ele tá justificando que não foi uma incorporação fácil trazer o pobre, né, ele que é extremamente pobre, como o centro das atenções do Romance de 30. Então, é basicamente isso que ele está falando, porque para alguns eles seriam incapazes de ter pensamentos demasiadamente complexos. O que a Vidas Secas faz é um pretenso não envolvimento da voz que controla a narrativa, dá conta de uma riqueza humana, de que essas pessoas seriam plenamente capazes. Então, a partir desses dois trechos, nós vamos analisar. O pobre, antes de ser tratado de forma exótica, folclórica, pelo regionalismo pitoresco, transforma-se em protagonista privilegiado no romance social de 30. Verdadeiro, super verdade. O pobre aqui vai se tornar o protagonista do Romance de 30. Vamos lá para a letra B, que diz assim: a incorporação do pobre e dos outros marginalizados indica a tendência da ficção brasileira da década de 30. Da ficção brasileira da década de 30. Gente, tudo isso faz referência ao Romance de 30. Não se expande com palavras novas, com termos novos. Se foi década de 30, você tem que lembrar imediatamente da segunda fase. Tanto poesia como prosa. De tentar superar a grande distância entre o intelectual e as camadas populares. Super verdade também. Então, aqui a gente já tem a afirmativa 1 e a afirmativa 2 verdadeira. E a afirmativa 3. Para Graciliano Ramos e os demais autores da década de 30, Graciliano Ramos e os demais autores da década de 30 conseguiram, com suas obras, modificar a posição social do sertanejo na realidade nacional. Gente, até hoje ele não conseguiu. Imagine naquele tempo, é óbvio que não. Então, assim, a afirmativa 3, ela é ridiculamente falsa. Então, essa questão é extremamente fácil. Resposta correta, letra D, 1 e 2 são verdadeiras. Aqui, você não pode esquecer de jeito nenhum. Eu tirei os nomes e coloquei as fotos para você já se familiarizar com o rosto dele, porque vai ser uma questão, traz foto, entendeu? Quais pertencem à ficção de 30, ao romance de 30, a política engajada de 30, sabe? A segunda fase prosa do romantismo, o nome que tiver lá. Você não pode esquecer de quem? De Graciliano Ramos, foquem bem aqui no rosto dele. De Raquel de Queiroz, essa senhora muito simpática, muito fofa, de José Lins do Rego e de Jorge Amado. Você não pode esquecer desses autores, repetindo, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Jorge Amado.
A alternativa correta está na letra B, se eu não me engano. Acredito que seja B, certo? Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rei e Jorge Amado. Vamos lá para ver o F? Então vamos lá. Assinale V para verdadeiro e F para falso, as afirmativas a seguir referentes ao romance de 30. A década de 30 dá lugar a uma renovação do regionalismo brasileiro, associando sobretudo a ficção científica, super verdadeiro, gente. Vai se associar aqui principalmente... Eita, aqui não, eu não posso escrever que ele fica doido. Então vou falar super verdadeiro, principalmente a ficção nordestina. Nordeste, gente, vai ser basicamente o palco principal do romance de 30. Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Os romancistas de 30 mostram-se mais preocupados com o questionamento da realidade do que as inovações formais. Super verdadeiro também. Principalmente os romancistas de 30, eles se mostram mais preocupados com o questionamento da realidade do que com as inovações formais. Que não é que eles não sejam preocupados, só que aqui o engajamento social do questionamento da realidade é prioridade em detrimento das inovações formais. Então vamos lá. Terceira. Um dos temas da ficção de 30 diz respeito ao ciclo do cangaço, sendo o 15, de Raquel de Queiroz, o maior exemplo do romance desse ciclo. De jeito nenhum, gente. O 15 de Raquel de Queiroz vai tratar sobre a seca que aconteceu em 1915 no Ceará. Então, super falso. Então, aqui a gente já elimina o quê? A gente já elimina A, B, C, só tem a D. Já temos a alternativa correta. Letra D. Ó, porque as duas primeiras foram verdadeiras e a terceira falsa. Verdadeira, verdadeira, que falsa. Então, aqui por osmose você já tem aí. Ó, é isso que eu quero de você. Você já tem 3 alternativas que você tem certeza. Então, você faz o quê? Você já vai logo para as alternativas, marca e vai para a próxima, certo? Então, aqui a gente já tem a letra correta, letra D. Gente, olha esse texto aqui. Olha como essa questão é maravilhosa. Você nem ia precisar ler o texto todo se você for bastante esperto. Presta atenção. Pouco a pouco, o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. Pouco a pouco, os ferros... Pouco a pouco, os ferros do proprietário queimavam os bichos de Fabiano. Gente, a forma verbal queimava, no período acima, representa o sentido de quê? Quando vai lá, pouco a pouco, o ferro do proprietário queimava os bichos. Significa que ele ia fazer o quê, gente? Quando você... Essa associação de ferro e de queimar. Qual o principal objetivo, foco? É de marcar. Não sei se vocês já viram, né? Eu ter colocado uma foto aqui de um animal marcado. Ele é marcado a ferro e fogo. Essa expressão aí existe por causa disso. Entendeu? Então, marcava o animal. Então, assim, a forma verbal queimava no período... Ela representa o mesmo sentido de marcava. Vamos aqui. Olha essa daqui de Jorge Amado. Jorge Amado tem um trecho, e pelo próprio texto aqui, desde os meninos de 9 a 16 anos, a noite se estendia no assoalho, por debaixo da ponte dormiam. Olha como essas palavras são chave. Gente, aqui, tia Paulo, nunca li Capitães de Areia, pelo amor de Deus, socorro. Mas o texto, se o texto, a própria questão, colocar um trecho, é para te salvar, galera. Você nunca leu Capitães de Areia, você tá desesperado. Você só sabe, né, porque eu já ensinei pra vocês, você vai pro comando da questão e você vê quem é o autor. Opa, Jorge Amado, romancista de 30. Então ele vai tratar sobre mazelas sociais, vai focar especificamente em quem? Capitães de Areia, na rotina dos meninos de rua. Porque o que é que eu preciso lembrar? É um romance politizado. Enquanto você tá lendo, você tá lembrando de tudo aquilo que a gente já estudou. Então aqui, ó, desde os 9 aos 16 anos, à noite se estendiam pelo assoalho, por debaixo da ponte dormiam. Você nunca leu Capitães de Areia. Mas, gente, quem é que dorme por debaixo da ponte, virando rotina? Quem mora na rua. Então, são palavras-chave que o próprio texto te dá. Olha onde é que está essa resposta. Aí pergunta aqui, né? Capitães de Areia é um romance de Jorge Amado que trata, ó, das histórias cotidianas dos meninos que lutam pela sobrevivência em Salvador. Meninos de rua. Não tem nem pra onde você correr. O próprio texto, ele vai te dar esses indícios, certo? Aqui, por caminhos diferentes, vamos aqui, como é rápido resolver essas questões. Deixa eu só ir. Por caminhos diferentes, tanto Pedro Bala, de Capitães de Areia, de Jorge Amado, quanto o Operário, conhecido do poema O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes, passam por processos de aquisição de uma consciência política. Falei pra vocês,
Poxa, passa por um processo de aquisição da consciência política. Focado onde? Focado no romance de 30. Processo de aquisição de consciência política é no romance de 30. Expressão própria do Vinícius. Esse contexto, né, o contexto dessas obras, indica também que essa conscientização leva a ó. E vai já gritar de novo. Quando tem respostas assim, que tem palavras-chave, ou uma palavra-chave, vírgula e uma explicação, leia a primeira palavra-chave. Vem aqui. Se é um processo de consciência política e eu estou falando de romance de 30, então ele vai atribuir, vai levar a conscientização de quê? Então vamos lá. Exclusão social? De jeito nenhum. Então aqui, por exclusão social, você já sai da letra A tranquilo de que não é. Sublimação intelectual do impeto revolucionário, vamos deixar aqui. Ainda não está muito bem assim, porque não tem essa sublimação intelectual. Se ele vai focar sobre o pobre, se o pobre aqui vai virar o protagonista. Vamos para a letra C. Condições de méritos e direitos, também não. Luta, opa, tem um engajamento, tem luta. A gente vai ficar com a letra D. Cumplicidade com criminosos comuns, de jeito nenhum. Então a gente vai ficar aqui com a letra B e com a letra D. Então vamos ler. Com certeza você vai ficar em dúvida em uma, porque a questão não vai te dar de graça, sim, a palavra-chave. Então você vai ler o restante. Motivada pelo contato com estudantes, aqui você já mata já de jeito nenhum. E a letra D. Em associação com seus pares de grupos ou de classe social contra a ordem vigente. Com certeza, o romance de 30, ele leva essa conscientização de luta em associação com seus pares de grupos, né, ou de classe social, do grupo em geral, contra a ordem vigente. O que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos aqui um período iniciando, né, um período ditatorial no Brasil. Então aqui, obviamente, vai começar a nossa consciência política. Então, gente, eu trouxe aqui pra vocês, eu espero que vocês assistam esse vídeo e passem a estudar mais sobre o romance de 30, certo? Sobre as coisas da prova não foram tão ruins, mas eu espero que vocês estudem mais, tudo bem? Então eu me despeço aqui.